Glória a Deus. Diz assim a minha Bíblia, a sua também, Efésios, capítulo de número 4, versículo 22 ao 24, está aí na capa do seu estudo, tá? Que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Né? Nós estamos então nessa caminhada aí a respeito de comunhão, conhecimento e conduta. E a gente quer que a nossa vida ela seja impactada e transformada pela realidade do Evangelho. Olha só que interessante. Hoje, antes de eu começarmos esse culto, eu mandei um vídeo para você falando que o que nos interrompe, que o que nos impede na vida de alcançar grandes planos não são grandes coisas, são pequenas. São pequenas coisas acumuladas na vida que nos atrapalham, né? Isso até uma figura meio que motivacional, né? Para a gente ter disciplina, ter foco e tudo mais. Mas muito antes dessa disciplina, desse foco, né? O que falta para a gente, na maioria das vezes, é ter fé. Que o caminho que Jesus nos propôs é um caminho realmente que vale a pena. É um caminho realmente de transformação, que realmente existe em Deus, que realmente existe no Senhor, bênçãos para que nós andemos no seu caminho. Tem muita gente que acha que se fizer por conta, que se andar do seu próprio jeito, se fizer o seu próprio caminho, vai chegar lá do mesmo jeito, né? É só olhar para as crianças, principalmente na época da fase da teimosia maior, né? Quantos pais já não passaram por aquela situação de eu já falei para você, filho, que não era para você ter feito assim, porque isso ia dar problema para você, porque isso ia ser assim, ou ser assado. Eu me lembro, uma vez a gente viajando para algum lugar e aquela cobrança das crianças, né, para que a gente fosse em tal lugar e fizesse tal coisa que eu já havia prometido que a gente faria, né? E depois de feito, eu lembrei eles. Falei assim, você lembra que eu falei que nós íamos vir? Você lembra que eu falei que a gente faria isso? A gente não veio e fez? Então da próxima vez, quando eu falar que a gente vai falar, que a gente vai fazer, você confia que a gente vai fazer, em vez de você ficar perguntando de 5 em 5 minutos se a gente vai fazer ou não, né? No caso das crianças, a gente vê essa humanidade nossa refletida neles, na verdade, né? Mas como crentes, irmãos, quantos crentes não desistem no caminho? Como crianças mimadas esperando que o pai faça no momento imediato que elas esperam. Não é verdade? Quantas crianças espirituais não se atrapalham na caminhada, esperando um Deus que é um gênio da lâmpada? Não é verdade? Você vai raspar, ele vai aparecer, 3 pedidos. E vai ali fazer os 3 pedidos e amarrar sua alma para sempre. Quantos de nós não tem essa expectativa errônea de Deus, não é? Mas Deus é um Deus bom, e Deus quer que nós vivamos com Ele em comunhão. Deus quer comunidade conosco. Deus não quer só serviço conosco, Deus quer comunidade. Nesse domingo, pastor Raudinei, presbítero Raudinei, pregou uma mensagem muito especial para nós a respeito do servo incompassivo, sem compaixão, né? E ele recebeu aquele prêmio enorme de ser perdoado a sua dívida, mas não perdoou a dívida do seu conservo. E quando ele foi chamado de novo da presença do rei, você lembra o que o rei falou para ele? Ele falou, poxa, eu perdoei para você uma dívida tão grande, você não podia ter perdoado o seu conservo também? Olha só o que o rei queria. O rei queria comunhão. Por que você não comungou comigo do mesmo sentimento que eu tive com você? Por que você não comungou comigo do mesmo padrão que eu tive com você? Né? Deus não quer só obediência nossa, Deus quer comunhão conosco. E nós só temos como ter comunhão com Deus naquilo que é o padrão do princípio, o padrão do programa, o padrão do modo, do método e da moral absoluta de Deus. Né? É difícil ser crente, irmão, vir para a igreja, falar língua estranha, viver uma fé assim expressiva, se nos detalhes e nos princípios nós não parecemos com Jesus. Né? Eu gosto sempre de lembrar que o apóstolo Pedro precisou de jurar de pé junto que não andava com Jesus, lembra? Porque tudo na vida dele parecia com Jesus.
Não, mas eu não ando, não, mas eu não conheço, não, mas tudo na vida, mas você, o seu jeito de falar, o seu jeito de andar, o seu jeito de bater as pestanas, tudo é igual dele. É claro que você conhece ele. E ele jurando de pé junto. Hoje é o contrário. As pessoas juram de pé junto que tem Jesus na vida, mas tudo na vida dela não parece com Jesus. Né? Tudo na vida dela é o contrário de Jesus. E quando eu falo isso, eu falo de caráter. Não é simplesmente a pessoa fazer boas obras, ou ser uma pessoa sorridente, ou dar dinheiro para os pobres, não. Caráter. Caráter na vida, né? E é por isso que a nossa primeira pergunta aí que o nosso professor fala hoje pra gente é: como é que anda a minha conduta diante de Deus, né? Como é que está a minha conduta diante de Deus, né? Como é que está aí os meus passos? Minha vida tem agradado ao meu Senhor? Será que a gente poderia hoje falar assim: eu acho que minha vida agrada a Deus? Será que a gente podia falar isso? Responder essa pergunta? Ou talvez o nosso coração, hoje a gente está falando assim: eu acredito que eu não tenho agradado a Deus, não. Eu acredito que Deus tenha andado talvez meio desagradado comigo aí por conta da minha conduta, da minha maneira de ser, da minha maneira de falar. Como é que anda Deus quando observa a nossa conduta no dia de hoje, né? Como Deus tem visto a nossa caminhada, o nosso proceder, o proceder da nossa caminhada, como diz o pessoal lá na ZL, agora lá no Brasil, né? Nas alamedas da vida. Como é que está o proceder da nossa caminhada, né? Será que está de acordo com a vontade de Deus? Outra pergunta: meu Jesus, meu Salvador, o que em mim precisa ser mudado? A gente tem coragem hoje de falar assim: Jesus, o que em mim precisa ser mudado? Ter coragem de apresentar diante de Deus as nossas falhas, os nossos problemas, as nossas dificuldades, onde a gente fall short, né? Fall short of the grace, fall short of the mercy. Onde é que a gente está caindo curto, tá encurtado em nós, né? Quando penso nesse tema, o nosso querido irmão está falando aqui, eu sempre penso do jovem que estava trabalhando na escola de profetas lá com o Eliseu, lembra? E o Eliseu foi junto com eles e tal, e aí ele estava cortando lenha lá e o machado dele cai na água, né? Me coloco às vezes pensando que aquele jovem poderia não ter falado nada. E quem sabe tem que continuar fingindo que estava trabalhando sem o ferro, né? Para ninguém ver ele. Porque o ferro caiu e ninguém percebeu. Ele que foi falar com o profeta. Está lá em 2 Reis, capítulo 6, versículo 5. Olha lá. E sucedeu que, derrubando um deles uma viga, o ferro caiu na água. E clamou e disse: ai, meu senhor. Ele era emprestado. Ele podia não ter falado nada. Ele podia simplesmente ter ficado em silêncio. O machado caiu na água. O machado não está mais na mão dele. Ele falou: não, ninguém viu, ninguém sabe. Como muita gente, quando às vezes erra na vida, como muita gente, quando às vezes fall short, né? Quando não consegue alcançar o padrão, não fala nada. Ninguém viu, né? Ninguém sabe. Alguns dias atrás eu conversava com um amigo durante uma viagem e eu falava para ele que nos últimos anos eu tenho procurado desenvolver uma aplicação um pouquinho mais severa quanto ao meu comportamento, né? Eu não estou dizendo que eu estou melhor que ninguém, eu estou dizendo que eu estou desenvolvendo, eu estou procurando fazer assim para que eu possa melhorar. Um esforço que eu estou fazendo para mim mesmo, para ver se eu melhoro em alguma coisa, né? Talvez você não precise disso, que você já é bem melhor do que eu, mas eu estou tentando fazer assim. Todas as vezes que acontece uma situação, a primeira pergunta que eu faço é: onde eu errei? Onde que isso aqui é culpa minha? Onde que isso aqui tem uma falha minha, seja em qualquer nível que for? Onde é que eu aqui poderia, em primeiro lugar, me apresentar como culpado por essa situação? Antes de eu culpar alguém, antes de eu apontar o dedo a alguém, como é que eu, em primeira instância, poder falar: my fault, it's me, fui eu que errei, eu que fiz da maneira incorreta, a culpa é minha, né? Como é que eu, em primeiro lugar, posso fazer isso? Porque na maioria das vezes, irmãos, a gente acha um bode expiatório para as nossas questões muito rápido, né? O rapaz podia ter falado assim: ai, meu senhor, a viga derrubou o ferro. Né? A viga derrubou o ferro dentro da água.
Ele podia falar, ai meu Senhor, olha, o vento aqui soprou e eu caí lá para dentro. Mas ele fala assim, ai meu Senhor, o machado caiu na água, o ferro caiu na água e ele era emprestado, ou seja, a responsabilidade é minha. A responsabilidade é minha. Deixa eu falar uma coisa para você. Você é responsável pelos seus relacionamentos, viu? Eu fiquei tão triste o dia que eu falei isso para mim mesmo a primeira vez. Você é responsável pelos seus relacionamentos. Sabe os relacionamentos bons que você tem? Você é responsável por eles, foi você que construiu. Sabe os relacionamentos ruins que você tem? Você é responsável por eles, você construiu eles. Não, mas peraí, pastor, não, isso aqui é meu pai, isso aqui é minha mãe. Você já tem idade suficiente para aprender como é que você tem um bom relacionamento com alguém, mesmo quando a pessoa tem um mau relacionamento com você. É assim, não é? É assim, não é? Você aprendeu a lidar com seus clientes. Você que trabalha com clientes, você que tem uma clientela para atender, você aprendeu a trabalhar com cliente, por quê? Ah, porque tem um benefício, né? Ah, tá. E você acha que não tem benefício em você ter um bom relacionamento com as pessoas? Em você trabalhar para ter um bom relacionamento com as pessoas? Alguns dias atrás eu falava com alguns líderes a respeito disso. Olha, falava no culto de domingo também. Você às vezes endura ofensas das pessoas porque você precisa de alguma coisa delas. Não é? O patrão ofende, você não vai. O patrão me ofendeu, não olho mais na cara dele. Não, segunda-feira você está lá, você engole o choro, vai lá. Por quê? Porque o patrão é importante. O patrão paga o salário. Agora a pessoa que você não dá importância, você não aceita dela ofensa. Por quê? Você é responsável pelos bons relacionamentos que você tem. Nessa pequena história nós vemos um resumo de 4 qualidades do caráter presentes nesse estudo. Este jovem demonstra temperança a não entrar em desespero e nem tentar buscar uma solução falha ou falsa. Da mesma maneira, o jovem foi zeloso pela ferramenta que lhe foi dada, sem a qual ele não poderia terminar a sua importante tarefa. E sua atitude em buscar uma solução vinda do homem de Deus demonstrou sabedoria e discernir a solução que vem de Deus é sempre melhor. Por fim, podemos ver a justiça demonstrada no fato de que ele preferiu assumir o seu erro do que omitir as suas falhas, né? E aí, como é que está o seu caráter? Você está precisando de gritar hoje? Ai, Senhor! Será que hoje é dia de você falar assim, ai, Senhor, me ajuda para a glória do seu nome, né? Primeira conduta que a gente vê aí é a temperança, né? A temperança é a primeira conduta que a gente vê. Quando reconhecemos a necessidade de mudança na nossa conduta, gritamos, ai, Senhor. O Senhor chega e responde e dá uma solução. Uma nova conduta passa a ser gerada no nosso ser. Entre muitas áreas em que o Senhor trabalha em nossa conduta é a temperança. E a temperança é o domínio próprio. Gritar, ai, Senhor, é domínio próprio. Por quê? Porque o que seria a falta de domínio próprio? Pular na água. Tentar resolver do seu jeito. Tentar buscar a solução sem auxílio. Não, eu faço mesmo porque eu preciso fazer rápido, falta de temperança. Né? A palavra para temperança, olha que coisa extraordinária. Ekrateia, ou ecrateia, né? É domínio sobre os desejos. Agora, essa palavra ekrateia vem de uma palavra no grego que chama kratos. Ekrateia é domínio próprio, kratos é dominação. Kratos é a palavra, por exemplo, que a gente usa para governo, né? Democrata, democracia, né? Outro tipo de kratos também tem vários tipos de governo. Ou, por exemplo, burocracia é o trabalhar do governo, né? O procedimento do governo. Agora olha que interessante. Aqui está falando assim, ekrateia, né? De kratos, governo, autogoverno. Governar-se a si mesmo. Agora é interessante que a Bíblia ela tem pelo menos 3 palavras que ela usa para governo, ok? Tem o dunamis, que é o poder da dominação, é aquilo que a Bíblia também usa para os dons, ela também usa para a autoridade que foi delegada. Então é o dunamis, alguém que está dinamizado, que está ali envolto de autoridade para cumprir alguma coisa. Tem outra palavra que é exousia. Exousia é a autoridade que emana. Então, por exemplo, o rei
tem exousia, ele tem uma autoridade que emana dele. Ele é a pessoa que é a autoridade máxima, o rei, né? É por isso que Deus ele tem exousia, a autoridade máxima do universo. Tá? E nessa exousia, essa autoridade que Deus tem, ele delega a autoridade através do dunamis. Ele levanta pessoas para ser uma extensão do seu governo, para ser delegado. Mas tem uma palavra também que é kratos. E kratos é uma palavra que denomina estrutura de governo, né? Então tem muita gente que está operando no dunamis sem às vezes ser kratos, sem ter uma estrutura de governo. Agora, olha que interessante isso aqui. Você quer saber como é que é uma das vertentes do kratos, ok? É que o kratos age muitas das vezes com violência para trazer uma resolução de um problema. Então, por exemplo, sabe qual que é uma manifestação do kratos durante uma rebelião? A tropa de choque. O governo manda a tropa de choque lá para parar. O que eu estou querendo dizer com isso? É que muitas das vezes nós esperamos que a temperança em nós, ela surja dessa maneira espiritual de olhar a vida, né? A gente acha que, por exemplo, assim, a gente vai sentir o dunamis de Deus, o poder do Espírito Santo de Deus e vai dominar. Mas aqui está falando que é ekrateia, ou seja, é uma vontade que você tem que fazer com força. Existe uma violência no autodomínio. Entende o que eu estou falando? Você precisa violentar as suas emoções para agir com domínio muitas das vezes. É por isso que o cara fala assim, a pessoa fala assim, rapaz, mas eu me segurei. Domínio próprio, dominou. Rapaz, eu me amarrei na porta, eu fiquei ali assim, me segura. Me segura por quê? Domínio. Dominação não é simplesmente uma dominação espiritual, uma dominação emocional, não, é uma dominação física. Tem muita gente que fica por anos no pecado, sabe por quê? Porque fica esperando uma dominação emocional e espiritual, e ela não vai acontecer. É por isso que Jesus, quanto ao domínio próprio, olha só isso aqui, hein? Olha onde a gente vai chegar. É por isso que Jesus, quando falou de domínio próprio, ele falou assim, se um membro do teu corpo te faz cair, arranca ele fora. Se a tua mão te faz pecar, corta ela. É melhor entrar sem uma mão no reino de Deus do que com as duas ir para o inferno. Ekrateia. Domínio físico. Não é uma questão de emoções e sentimentos. Aliás, há 2 semanas atrás nós falamos isso na nossa Santa Ceia, que não é uma questão de emoção e sentimento, não. É uma questão de dominação. Você precisa dominar. Você precisa fazer o que você precisa fazer e acabou. Nesse lugar você não pode ir mais. Então, acabou. É por isso, por exemplo, quando a gente está lidando com casais, olha só como isso abre, irmão. Quem está tratando com casais, está numa briga, está numa situação, o negócio está ficando muito quente, está ficando quase... Sai do ambiente. Quantas vezes você já ouviu falar isso em questão de casais? Sai do ambiente. Se o negócio está ficando muito quente, a coisa já está em quase que parte. Sai do ambiente. Vai procurar outro lugar. Não revide. Dominação. Você precisa ter governo. E o governo é um governo de autoridade. E muitas vezes de violência. Não violência contra outro, mas violência para si. Violentamente tirar você daquele ambiente, você mesmo daquele ambiente. Violentamente buscar auxílio. Não, eu não vou ficar aqui. Não, mas isso aqui vai ficar feio. Não interessa se vai ficar feio, não pode ficar aqui mais, vou lá buscar auxílio. Acabou. Pastor Rogério Moraes, Bebé, de saudosa lembrança, ele falou que certa vez estava dirigindo uma das nossas congregações. Ele sempre ajudava na transição dos pastores. Às vezes ele ficava um mês e meio em algumas congregações, enquanto os pastores faziam a transição. Acho que inclusive ele ficou aqui um tempo, né, o Bebé? Não ficou? Acho que entre a transição do pastor Joelzinho e do pastor Alexandre, o Bebé ficou aqui alguns meses, né? E o Bebé era um sujeito extraordinário. Ele falou que certa vez ele estava na casa dele lá em Ohio, quando de repente chega um jovem da igreja que estava... começando a caminhada com Jesus. E o jovem chegou na porta da casa dele, bateu na porta, chorando aos prantos, caiu aos pés dele abraçando.
para contar um pecado. A vergonha dele emocional era absoluta, mas aquele dia ele teve temperança, domínio próprio, e se arrastou para a casa do pastor para dizer: eu preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda. Eu não tenho como enfrentar isso aqui sozinho. Às vezes a gente acha que o domínio próprio é que não, eu vou ficar quieto, eu não vou trazer problema para o pastor. Não faça isso. Não faça isso. Se a dor é alta, tenha domínio próprio e vá buscar ajuda, né? Outra coisa que a gente vê muitas das vezes é o zelo. E que o zelo aqui é importante? O machado era emprestado, não é? A palavra zelo tem significado de um grande cuidado, dedicação. Pode também indicar uma atitude de vigilância constante para proteger e manter algo de excelência, né? Guardo sempre no meu coração a importante lição que aprendi com o pastor Francis. As coisas têm a importância que damos para ela. Nosso pastor sempre fala isso. As coisas têm a importância que a gente dá para elas, né? E quantas vezes a gente não está dando importância? Por exemplo, quão dedicado você é ao trabalho da igreja? Que importância que tem um culto de ensino para você? Não é? Que importância para você tem uma reunião da escola dominical? Que importância tem para você uma reunião do círculo de oração? Que importância tem para você a nossa aula de música que a gente acabou de começar? Sabe, é claro que tem níveis de diferença, tem níveis diferentes aí na sua aplicação. Você pode, pastor, eu sempre procuro estar, mas quando eu não posso, etc. Tem todos os níveis de preferência, de referência que você tem. Mas é verdade que a gente dá a importância que as coisas têm. E por muitas vezes nós não zelamos por aquilo não ter importância. Olha, um exemplo claro na nossa vida, né? Alguém está lá lavando os copos descartáveis na sua casa, depois de ter usado. Você fala assim: meu amigo, para, isso aí é para jogar no lixo. Para que lavar os copos descartáveis, rapaz? Isso aí é para descartar. Não tem importância. Você não tem zelo por aquilo, não é? Não tem zelo. Quando você compra um carro novo, você percebeu que até o pessoal entrar com o pé sujo no carro te dá urtiga, né? Meu Deus do céu, esse pé todo sujo dentro do meu carro. Agora passa uns 2, 3 anos, 4 anos, você já olha o pé sujo, você já entra com o pé sujo também. Porque você perde o zelo, né? Quando isso às vezes acontece dentro do casamento, às vezes acontece na criação dos filhos. Às vezes acontece por conta do excesso de estresse que você está vivendo. Você vai perdendo o zelo. O jovem, quando ele viu o machado cair na água, ele teve zelo. Para mim é muito difícil quando alguma coisa que está na minha mão, que é de outra pessoa, acontece um problema. Eu fico assim, né? Às vezes uma questão, por exemplo, que a gente vai sair junto, aí reparte todo mundo no mesmo cartão de crédito, né? Eu fico doido. Enquanto eu não pago aquilo, eu encho a cabeça de todo mundo em casa, porque a gente precisa de fazer, precisa resolver aquilo ali e tal, porque aquilo me traz zelo. Eu não quero estar mal. Às vezes eu estou mal com as minhas contas, mas com os outros eu quero estar bem, né? Zelo. Zelo. E a gente precisa zelar do bom nome, né? A igreja do Senhor Jesus Cristo, ela não é minha, por isso que eu quero zelar por ela. Eu sempre falei para o meu pastor, todas as vezes que a gente se encontra: olha, meu pastor, quando chegar meu tempo de não estar mais em Los Angeles, eu quero deixar o trabalho melhor do que quando eu encontrei. Zelo. Você quer melhorar as coisas, você quer que as coisas melhorem, você quer que elas fiquem em um estado melhor. Você não quer deixar as coisas de qualquer jeito, porque você zela. Você zela pelas coisas de Deus, você zela pelo trabalho da obra do Senhor. E Romanos 12:11 fala: não sejam negligentes, mas fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Tudo que você for fazer, faz de todo o coração. Uma coisa que a gente vê, irmãos, na vida do crente é zelo. Zelo pela amizade, zelo pelos relacionamentos, zelo pela família, né? Zelo pelas oportunidades que Deus te dá, zelo por aquilo que Deus está fazendo na casa dele, zelo pela casa do Senhor, né? Fiquei tão feliz, irmãos, nossos irmãos contribuíram, e hoje a gente inaugurou o nosso bebedouro. Estou tomando água do bebedouro, glória a Deus. Zelo, parece coisa pequena, irmão, mas vai fazer aí fora, como é que é para você ver. É difícil, tem que ter amor, tem que colocar o coração.
Tem que saber que isso é bênção para a igreja, para ter zelo, né? Para a glória do nome de Jesus. A outra conduta que ele teve foi sabedoria. E a sabedoria não é acúmulo de conhecimento. Sabedoria é saber aplicar o conhecimento, a capacidade de aplicar as coisas que você aprendeu e ter discernimento sobre aquilo que você aprendeu, né? Como é que você age com sabedoria? Com discernimento. Porque o Senhor é quem dá a sabedoria, da sua boca que vem o conhecimento e o entendimento. Você está precisando de direção para agir com sabedoria? Porque o jovem, quando ele fala assim, meu machado caiu na água, ele não sabe o que fazer. Caiu na água emprestada, eu não sei como é que eu vou fazer de volta agora para recuperar, né? Precisa de sabedoria. Precisa de alguém vir dar uma instrução e mostrar por onde tem que andar, né? Eu fico feliz, irmãos, que de vez em quando os irmãos ligam, a gente conversa tal, para achar um denominador comum. Em problemas da vida, em questões do dia a dia, né? Há poucos dias atrás o irmão me ligou, uma situação com o carro, fomos juntos, Deus abriu a porta, resolvemos, né? Outro dias atrás o irmão ligou, falou que estava com alguns planos diferentes no trabalho, nós conversamos a respeito, eu dei minha opinião, ele me agradeceu, orei por ele, parece que Deus está abençoando, conversamos sobre isso esses dias atrás. E assim, irmãos, nós vamos agindo, porque na multidão de conselhos tem sabedoria, mas tem gente, irmão, na casa de Deus que, não quer falar nada, porque se falar, porque vão achar inveja. Faça isso não, irmão. Aqui tem sabedoria do alto para você, em nome de Jesus. Aqui tem conselho de Deus para a sua vida. Eu não falo da pessoa de um pastor, no caso a minha, não. Eu falo do conhecimento da palavra de Deus aplicado em oração. Sabedoria de Deus para a sua vida. Manifestado na vida do pastor, manifestado na vida de um líder. Sabedoria de Deus para a glória do nome de Jesus. Hoje as pessoas estão indo aprender com um coach, mas não quer aprender com a Bíblia, com a palavra de Deus. Estão indo aprender com um guru, mas não estão querendo aprender com a palavra de Deus. Estão indo aprender fumando maconha, mas não estão querendo aprender com a palavra de Deus. Vai lá meditar com a cabeça cheia de maconha, mas não abre a Bíblia para procurar exemplo da palavra de Deus para encontrar caminho de solução para a vida. Você sabe do que eu estou falando. As pessoas estão deturpadas de onde elas buscam sabedoria para a sua vida. Mas em nome de Jesus, está chegando um tempo de renovo, para a glória do nome de Jesus, e as pessoas vão voltar a buscar o Espírito Santo de Deus na vida dos servos de Deus, para achar sabedoria para a vida, para a glória do nome de Jesus. Essa sabedoria não cresce sem esforço, exige que estejamos dispostos a aprender e sermos guiados pela palavra de Deus. E mais uma nova conduta em justiça, né? A justiça, irmãos, é o atributo de Deus com um princípio fundamental para a vida do cristão. Ela envolve a retidão, a equidade, a fidelidade, né? Significa que a retidão em conformidade com a lei moral de Deus. No Novo Testamento a palavra grega é dikaiosine, que também expressa a mesma ideia de retidão, conformidade com a vontade de Deus. Uma vida nova em Jesus, ela transforma completamente a nossa conduta, né? Um novo homem que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. Essa nova conduta de vida em Jesus transforma completamente a nossa vida, pois nos revestimos do novo homem. Esse novo homem é parecido com Jesus. Quando a gente tem a justiça, irmãos, como baluarte da conduta da vida, a gente nunca tem problema, irmão, de lá no princípio começar a reconhecer que nós precisamos ser temperantes. A justiça nos faz colocar na equidade do nosso real valor de vida. Você é imprescindível para Deus. Como dizia o pastor, o pastor, se eu não me engano, pastor Emerson, não é outro nome, mas eu vou lembrar já o nome dele, né? Esse pastor dirigiu a nossa igreja há muito tempo, em Fort Myers. E ele falava assim: você é uma ovelhinha preciosa de Jesus. Você tem um valor inestimável para Jesus. Pastor Edson falava assim: você tem um valor inestimado para Jesus. Você é uma ovelhinha preciosa para Jesus. Jesus nunca tirou os olhos de você. Desde que você nasceu, Jesus está com os olhos postos em você. Ele te ama, Ele tem um plano para a sua vida. Ele quer te abençoar. Esse era o pastor Edson. E isso é a justiça de Deus. Só que sabe o que mais a justiça de Deus diz?
é que o seu irmão do lado também é uma ovelhinha preciosa de Jesus, que desde que ele nasceu também Jesus não tirou os olhos dele. A justiça nos traz esse senso de equidade com os nossos irmãos, entendendo a nossa particularidade, mas dando às pessoas em volta de nós, cada uma a particularidade delas. Ninguém na igreja é menos importante do que ninguém, e todos são imprescindíveis. Não existe ninguém na igreja que é descartável. Não existe ninguém na igreja que o pastor, quando a pessoa sai, pode falar assim, graças a Deus foi embora. O pastor que faz isso, ele perdeu o senso do trabalho dele. Ninguém na igreja é desprezível. Absolutamente ninguém. É por isso que, para a justiça de Deus, eu gosto de lembrar do corpo que Paulo fala lá em 1 Coríntios capítulo de número 12. Lembra quando ele está falando dos membros do corpo? Que cada membro do corpo é importante, que o olho não pode falar por que não sou mão, por que a mão não pode falar por que não sou olho, por que o olho não pode falar porque eu sou olho, eu nem preciso da mão, e cada um precisa do outro. Aí ele sai dessa parte e fala assim, olha, só que é o seguinte, no corpo a gente tem os membros que são mais decorosos e os mais indecorosos, os mais honrados e os menos honrados. Agora perceba uma coisa, os membros mais honrados do corpo nós deixamos descoberto. E os menos honrosos nós cobrimos. E o meu professor falava assim, os menos honrosos a gente nem menciona, porque alguns deles é palavrão. Se a gente fala de membro do corpo desonroso, a pessoa fala assim, o pastor está falando palavrão. Porque é palavra pejorativa. Né? Agora, ele falou o seguinte, você já percebeu, Paulo falando, que os membros do corpo desonrosos, nós cobrimos eles de dupla honra? O lugar mais bem vestido no corpo nosso hoje é o lugar onde estão os membros desonrosos, é verdade ou não é? Onde tem mais camada de roupa, é lá ou não é? Nos lugares mais desonrosos do corpo. Agora o que ele está querendo dizer com isso? É que na igreja é assim. Aqueles que são mais desonrosos, a gente cobre com mais honra. Aqueles que são mais difíceis de amar, nós amamos com mais vontade. Porque na igreja, assim como os membros do corpo são imprescindíveis, fica sem as partes do corpo que você chama de desonroso. Você não dura vivo uma semana. Tenha uma doença nessas áreas do corpo, mas você não fica em paz. Porque a infecção é tremenda. O seu cuidado com a sua idade, com a higiene dessas áreas do corpo é muito maior do que em outras. É verdade ou não é? Você que toma mais cuidado. Se Deus deu esse exemplo do corpo, tem que ser assim na igreja. Quanto mais difícil de amar, ame mais. Quanto mais complicado de fazer, faça com mais vontade. Por quê? Porque aí se cumpre a justiça de Deus. Levar a carga uns dos outros. E tem gente que tem carga maior, você tem que levar a carga dele. Tem gente que é mais difícil levar a carga. Você vai levar a carga daquela pessoa. Quem que é essa pessoa, pastor? O pastor. As cargas mais difíceis de levar é do pastor. Você vai me ajudar a levar. Eu vou ajudar você a levar a sua, você vai ajudar a levar as minhas. Entenda, de uma vez por todas, que nós estamos falando de caráter, de conduta, de justiça, de zelo, de temperança. E é hora que a gente não pode mais brincar de crente. Não dá tempo mais de brincar de igreja. Aqui em volta de nós, não estou falando só de Los Angeles, estou falando do mundo aqui em volta de nós. Está cheio de para-igrejas, para-eclésias. Ela anda do lado da igreja, mas não é igreja. Parece com igreja, mas não é igreja. E onde é que você começa vendo que não é igreja? Porque não tem os princípios de trabalho, de unidade da igreja. Cada um por si. Venha no final de semana receber uma palavra e cuida da sua vida. Não é assim que vós aprendestes a Cristo, diz a palavra de Deus. Nós aprendemos do Senhor Jesus Cristo para andarmos perto uns dos outros e carregarmos as cargas uns dos outros para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. E é por isso que a gente tem que lutar, irmão, para encher a igreja. Primeiro porque a gente quer encher o céu. Depois porque a gente quer mais gente para dividir as cargas. Fica mais fácil. Mas para isso nós precisamos estar no mesmo propósito. Em temperança, em zelo, em uma atitude nova para a glória do nome de Jesus, de sabedoria. E por fim, manifestando a justiça
de Deus. A nossa conclusão vai dizer assim, ó. Antes de começar uma oração, pense nas áreas do seu caráter que precisam ser moldadas pelo Espírito Santo. Pense. Seja sincero com Deus. Ei, Deus te conhece. Sabe você que fala assim? Deus sabe como eu sou. Isso deveria te dar medo. Não essa fortaleza. Tem gente que fala assim, que pragueja, né? Deus me conhece. Cuidado. Você deveria falar assim, rapaz, Deus me conhece. Você devia causar para você medo, porque Deus te conhece. Deus conhece você muito bem. Porque tem gente que bate no peito e fala assim, Deus me conhece, né? Você não devia fazer isso não. Você fala, meu Deus do céu, o Senhor me conhece. Isso devia ser um caminho de contrição para você. O fato de Deus te conhecer. Quando Deus revelou a Davi, tudo que era o plano de Deus para Davi, lá em 1 Crônicas capítulo 16, que Deus aparece para Davi e fala assim, através do ministério de Natã, Davi, eu te tirei de trás das malhadas. Ei, Davi, eu lembro de onde você veio, rapaz. Você lembra de onde eu te tirei, Davi? De trás das malhadas, Davi. E fiz o teu nome grande como um dos grandes da terra. Lembrando a trajetória de Davi. Sabe qual que é a resposta de Davi? Que mais dirá teu servo Davi ao Senhor? Porque o Senhor conhece-me muito bem. Eu vou abrir a boca aqui para falar o quê? O Senhor me conhece. Comece por esse fato, que Deus sonda o seu coração e te conhece. E se Ele te conhece, peça para Ele te ensinar o melhor caminho para você ser você. Não precisa ser igual ao seu irmão. Não precisa você ser igual a uma caricatura de uma pessoa da igreja que você considera, mas para você ser igual Jesus, na maneira que Jesus quer que você seja. Para a glória do nome do Senhor, Jesus Cristo. Diga amém a essa oração e afirme um compromisso com o Senhor Jesus de vencer todo o orgulho e entender que com a carne não será capaz de vencer os desejos da carne, só através do Espírito Santo de Deus e uma vida cheia do Espírito Santo de Deus, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe sua casa, sua família, toda a sua parentela, e que você possa continuar desfrutando da presença de Deus todos os dias da sua vida, cheio do Espírito Santo, em nome de Jesus.